1 Samuel 5, todo mundo encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, versos 1 e 2. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, muito obrigado por Tua palavra, Senhor, que temos diante de nós. Precisamos, ó Deus, da operação do Teu Espírito no mais profundo do nosso ser, quebrantando o nosso coração, nos tornando sensíveis para recebermos a Tua palavra, ó Deus, e respondermos a ela com a nossa vida. Opera em nós, nesse tempo, nos faz perceber a Tua voz por meio da palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, disse que certa vez o Papa teria vindo ao Brasil e quando chegou aqui no Brasil, ele tinha um compromisso e tinha um senhor que era o motorista, sempre ficava responsável por conduzi-lo enquanto ele estava por aqui. Então, aquele homem chegou no horário marcado e colocou ali o Papa no carro, só que o Papa estava com pressa de chegar logo no local, mas o motorista, muito responsável, ia ali nos 60 quilômetros, né, até um pouquinho abaixo daquilo. Então o Papa perguntou, olha, nós estamos numa avenida livre, você não poderia ir um pouco mais rápido? E ele disse, não, seu Papa, eu não posso, porque eu sou encarregado de conduzi-lo, né, conduzir a vossa santidade com o maior cuidado do mundo, então se eu fizer um negócio desse, descobrirem, né, o que será de mim, vou perder meu emprego e tudo mais. E o Papa, agoniado, porque ele não passava daquela velocidade, aí disse assim, rapaz, faça o seguinte, pare o carro. Você vai fazer o seguinte, eu vou pegar a direção do volante aí, a direção do volante, né? A direção do carro, o volante do carro, e você vem aqui para trás, para o meu lugar aqui, porque eu não estou aguentando não, tem que ir mais rápido. Aí ele disse, mas seu Papa, ele disse, me obedeça. Aí trocou de lugar e o Papa sentou o pé, né? De repente lá estava, né? O carro da polícia rodoviária mandou parar. Rapaz, na hora que o Papa parou, baixou o vidro, que o cara viu que era o Papa, ligou logo pro superior dele. Rapaz, tô com um problema aqui. Você não imagina quem foi que eu parei agora. Ele disse, quem foi, rapaz? Esse rapaz foi uma pessoa muito importante. Foi o prefeito da cidade. Não, muito mais importante. Se não for o prefeito, foi o governador do estado, mais importante. Foi o presidente. Se não, muito mais importante, diga logo quem foi. Ele disse, olha, quem foi eu não sei não, mas o motorista dele é o Papa. Né? Enfim, o que eu quero dizer com essa história, né? As aparências enganam. Nem tudo que parece é. Nós vimos na semana passada como a arca de Deus ela foi capturada pelos filisteus. E o que parecia diante daquilo? Que Deus havia sido derrotado. Essa era a ideia. Quando a gente vê aqui os versos 1 e 2, né, do capítulo 5, depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod, que era uma das cidades filisteias, e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Ao fazer isso, o que os filisteus estavam fazendo era tratando a arca como se fosse uma espécie de troféu de guerra. O que eles estavam dizendo é, nós vencemos o Israel e o seu Deus. Ou os deuses, né? Que eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, basicamente, eles estavam colocando diante da estátua do Deus deles, o Deus principal, eles tinham outros deuses, mas Dagom era como se fosse o Deus principal, porque eles estavam querendo dizer o seguinte, olha, o nosso Deus ele é mais poderoso. Eis aqui a vitória que o nosso Deus nos deu contra o Deus de Israel. É isso que eles estavam dizendo. Então Deus, ao ser levado de Israel, do seu povo, para a terra dos filisteus, é como se ele tivesse sido exilado, arrancado para longe da sua terra, capturado, vencido. Essas eram as aparências. Israel
provavelmente concordaria com essa interpretação. Porque nesses dias nós vimos Israel estava muito desviado, Israel estava ali com ideias, né, absorvidas da cultura ao seu redor. Israel, ao mesmo tempo que dizia adorar a Deus, adorava outros deuses também. E Israel, eles trataram a arca de Deus como se fosse o próprio Deus. Eles fizeram da arca de Deus um ídolo para eles. De modo que Israel provavelmente concordaria. O nosso Deus foi capturado. Porque para eles, a arca tinha se transformado no próprio Deus. Os filisteus tinham essa mesma visão. Se prendemos a arca, prendemos a Deus. Porque Deus e a arca são uma coisa só. O que nós vamos ver é que Deus, ele não pode ser contido por nada. Deus não pode ser contido nem mesmo por aquele objeto que era apenas um símbolo da sua presença, um símbolo do seu trono. Deus estava muito além de tudo aquilo. E Deus, ele não tinha sido pego de surpresa. Deus não tinha sido capturado. Deus estava no controle. Deus tinha colocado a si mesmo, imposto a si mesmo um alto exílio para alcançar os seus propósitos. Ele queria disciplinar Israel por causa dos seus pecados. Mas ele queria também levar Israel para o caminho certo, o caminho que ele intencionava para o seu povo. Ele queria inaugurar uma nova era, um novo tempo, uma nova época para o seu povo. Então, aquilo que parecia uma derrota, na verdade, nós vamos ver hoje que é a vitória de Deus. Nem tudo é o que parece, né? Podia até ter dado esse tema para a mensagem de hoje, mas o tema que eu dei foi a vitória do Deus exilado, ok? Então, vitória, exilado, parecem contrastantes, mas na verdade é o que nós vamos entender hoje. E eu separei o nosso texto em 3 momentos aqui de vitória de Deus, tá? 3 vitórias que Deus vai alcançar ao longo do nosso texto aqui. Nós vamos começar mostrando a primeira vitória, que é a vitória de Deus sobre os falsos deuses, certo? Mas antes disso, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. O verso 2 diz que eles colocaram Deus no templo de Dagon, certo? Quem era Dagon? Era esse deus filisteu e normalmente muito associado com a ideia de fertilidade. Ele era como se fosse o deus dos cereais. Vocês lembram lá quando Sansão ele queimou os cereais dos filisteus? A ideia ali era que o Deus de Israel estava tendo uma vitória, ele era mais poderoso do que o Deus dos filisteus, que não conseguiu preservar os seus próprios campos, né, os seus próprios cereais ali, ok? Uma outra coisa interessante é que nós, desde os Juízes, já vimos como Deus ele vem mostrando que não há outros deuses diante dele, que ele é o Todo-Poderoso. Dagon, embora ele fosse adorado pelos filisteus, os filisteus também adoravam Baal, adoravam Astarote, e na verdade Baal ele era tratado como se fosse filho de Dagon, ok? Baal, uma espécie de deus da tempestade, Dagon era esse deus dos cereais, deus da fertilidade, alguma coisa assim. Então nós já vimos, por exemplo, naquela vitória que o povo de Deus teve contra Císera, o exército de Císera, de como Deus havia usado uma tempestade para deter aquele exército, mostrando que, na verdade, quem estava no controle da tempestade não era Baal nem nada disso, era o próprio Deus de Israel. A mesma coisa nós vimos Deus fazendo lá com a questão do orvalho, né? Aquele pedido feito por Gideão, não vou ter tempo aqui de detalhar todos esses casos, tá bom? Mas agora, Deus parece que é capturado. Deus parece que perdeu para Dagon. Deus parece que agora é apenas um troféu desta guerra. Mas o que vai acontecer? Olha aí no verso 3. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. O que acontece aqui? Então eles tinham botado a arca lá, ao lado da estátua de Dagon, e foram dormir, né? No outro dia de manhã, quando chegaram para começar os trabalhos ali, a estátua de Dagon estava caída. E essa posição, né, de rosto em terra parece uma ideia de uma submissão completa. É como se a estátua em si
ela estivesse numa posição de temor diante da arca de Deus, que era um símbolo de Deus, com o rosto na terra ali, temendo diante do Senhor. Essa é a figura aqui. Seria uma posição de reconhecer a superioridade, o poder, a grandeza, a dignidade de Deus. Interessante que essa estátua caiu e ela não se quebrou, né? Aparentemente caiu. Mas o modo como ela é retratada é como se a estátua mesmo tivesse se prostrado diante da arca de Deus. Não é dito aqui qual foi a reação, né? Se teve algum tipo de reação emocional, espanto, qualquer coisa dos filisteus. Nesse momento não nos é dito absolutamente nada. Apenas que eles colocam essa estátua de volta no seu lugar. Eu penso que a primeira atitude, né, diante de uma manifestação de Deus, e quando essa manifestação é contra nós, a primeira atitude é a gente tentar ali relativizar de alguma forma, tentar explicar aquilo por meios naturais, né? Tentar, não foi uma coincidência isso daqui, né? Foi, sei lá, caiu aí de alguma forma, de alguma maneira. Mas vamos ver o que acontece no verso 4. Ele diz: mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Olha que interessante, tá? Mais uma vez no outro dia, Dagom está caído novamente. Mas há alguns detalhes aqui. Os seus braços estão cortados e a sua cabeça está cortada. Aqui, irmãos, na mentalidade que eu acabei de apresentar para vocês, né, de alguém tentando assim, não, foi coincidência e tudo mais. Aqui seria chegar ao ponto de ser coincidência demais. O seu corpo permanece intacto, mas a sua cabeça exatamente está cortada e os seus braços estão cortados. Isso seria um símbolo de que Dagom ele foi julgado e ele foi destruído por Deus. Deus infligiu juízo, trouxe sentença de condenação contra o Deus dos filisteus. Quando a gente pesquisa na literatura antiga, daquele período ali, né, do Antigo Oriente Próximo, você procura lá nas suas pinturas e tudo mais, você vai descobrir que no templo funerário do rei, né, do faraó Ramsés III, você tem algumas imagens de várias mãos assim, como se fossem mãos cortadas, que seria exatamente ali a ideia, um símbolo dos muitos inimigos que aquele faraó havia derrotado. Quando você encontra também um desenho lá da deusa Anat, você vê a história da deusa Anat, ela é retratada como fazendo um colar com a cabeça dos seus inimigos e colocando no seu cinto várias mãos decapitadas. Aquilo seria um símbolo ali da sua vitória, do seu juízo contra os seus povos inimigos. Okay? Aqui, Deus ele é retratado da mesma forma. Né? Deus é aquele que cortou as mãos de Dagom, cortou a cabeça de Dagom. Ele derrotou por completo o Deus dos filisteus. Eles achavam que Dagom havia dado uma vitória para eles contra Israel e contra o Deus de Israel, e eles estão testemunhando agora, dentro da sua própria cidade, do seu próprio templo, que na verdade Deus de Israel não pode ser contido, o Deus de Israel não pode ser derrotado, o Deus de Israel ainda está no controle e está julgando e obtendo sua vitória contra os seus inimigos. Primeiramente aqui, contra os falsos deuses, contra os deuses pagãos. Os filisteus parece que não aprenderam a lição com Sansão. Sansão foi levado para dentro do templo de Dagom também, ali como um símbolo da vitória que eles tinham tido, não só sobre Sansão, mas contra Israel e o Deus de Israel. E o que foi que aconteceu? Sansão, que era uma espécie também de troféu de vitória naquele momento, foi aquele que Deus utilizou para derrubar completamente o templo de Dagom e derrubar também a estátua do Deus de Dagom e a fazer em pedaços. Sansão era uma espécie de cavalo de Troia, né? Assim como a arca estava sendo também aqui uma espécie de cavalo de Troia, que eles levaram para dentro pensando que era algo bom, algo positivo.
mas que na verdade já estava aqui demonstrando o seu poder e trazendo consequências de juízo sobre eles. E aí a gente chega no verso 5. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Então, aquele primeiro templo lá feito, derrubado por Sansão, ele foi reconstruído, o templo de Dagon. É esse templo agora onde Deus está derrubando, né, a estátua e cortando sua cabeça e cortando suas mãos. E no tempo que o autor está registrando esses eventos, está relembrando Israel destes acontecimentos, havia uma prática curiosa. Ele está dando esse testemunho aqui, essa nota explicativa, uma tradição entre eles. Quando eles chegavam naquele templo, eles pulavam essa parte da soleira, eles não pisavam ali. Por quê? Ele está dizendo, aquilo é um testemunho, até os nossos dias, do que Deus fez lá no passado, quando ele cortou a cabeça e as mãos de Dagon. Ok? Então, primeira coisa que nós vemos aqui, Deus não pode ser derrotado. O nosso Deus, Yahvé, não pode ser derrotado pelos falsos deuses. Mesmo quando parece que ele está perdendo, na verdade ele continua no controle e ele está aqui tendo sua primeira vitória. Ok? Nós vamos ver agora a segunda vitória de Deus. Essa vitória de Deus, primeira contra os falsos deuses, a segunda vitória agora é contra os inimigos do seu povo. Ok? Vamos ver aí o verso 6. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Pronto. Aqui, Deus ele vai demonstrar a sua vitória contra os inimigos do seu povo, trazendo aflição sobre 3 principais cidades dos filisteus. Nós vamos já ver que eles tinham 5 cidades principais, e a primeira delas já aparece para nós aqui, é Asdod. Ok? Deus ele vai castigar Asdod. E é interessante essa expressão, a mão do Senhor pesou. Como é que está aqui no verso 6, a minha tradução? Tem assim, depois disso, a mão do Senhor pesou. Pronto, literalmente o que eu acabei de dizer. Essa expressão ela vai aparecer de novo no verso 7, no verso 9, no verso 11. E ela está carregada de uma ironia aqui. Qual é a ironia? Dagon agora está sem as suas mãos. Qual é a mão, que é um símbolo de poder, que continua agindo e continua pesando? E lembra de um detalhe. Vocês lembram que a palavra peso, ela tinha a mesma raiz de que palavra? Quem lembra? Glória. Tá? Kabed, kabod, né? Palavra para glória. Então é como se Deus ele continua testemunhando a sua glória. Enquanto que Dagon não tem mais suas mãos para operar, a mão do Senhor, ela pesa, a sua glória vem e esmaga aqui a cidade de Asdod, ok? Então, Deus ele começa a punir esse povo. E o que eles vão fazer? Como é que eles vão resolver esse problema? Olha comigo aí no verso 8. Verso 7. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram, a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagon. Então, a resposta, como resolver o problema? Manda esse Deus para longe de nós. Tira essa arca, né, de perto de nós. Como é? É mais forte que o nosso Deus Dagon, né? Ele está pesando, ele está acabando com o nosso Deus Dagon, ele está acabando com a gente. Aquilo deveria gerar uma profunda reflexão, não é? Ora, nós estamos servindo a um Deus que não pode nos defender, que não pode contra o Deus de Israel. Mas eles, agarrados ali às suas tradições, agarrados ali à sua idolatria, permanecem e tentam resolver a questão tirando Deus de cena. Manda esse Deus para outro lugar. Mas aqui não. E aí para onde é que eles vão mandar? Vamos olhar aí o verso 8. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram, o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam, levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Gate era uma das 5 cidades poderosas dos filisteus. Então, já vimos Asdod. Deus trouxe a sua vitória contra Asdod.
Agora eles mandam para Gate. E Deus vai mostrar que continua trazendo sua vitória também sobre Gate. A sua vitória contra os seus inimigos, ela vai se ampliando. Vamos ver o que acontece. Primeiro ele fala, né? 5 governantes então reuniram todos os governantes dos filisteus. Eles tinham essas 5 cidades importantes e cada uma delas tinha como uma espécie de príncipe sobre aquela cidade, né, que aqui é chamado como governante. Okay? E eles também se juntavam, se uniam em momentos de crise para formar ali uma espécie de unir forças, né, uma espécie de exército unido ali para lidar com as crises no meio do povo. Então aqui eles se reuniram e eles que deram essa ideia, né, de levar para Gate. As 5 cidades elas vão aparecer depois aqui, chamada até de Pentápolis, né? 5 polis, cidades, 5 cidades dos filisteus. Elas são Asdod, Gate, Asquelon, Gaza e Ecrom. Até hoje Gaza ainda existe, né? A famosa faixa de Gaza, vocês já devem ter ouvido. Pronto, era aquela região ali que era dominada pelos filisteus, ok? Então, quem eram esses filisteus? Esses filisteus, eles eram um povo vindo do mar ali. Eles operavam principalmente com seus navios e tudo mais. E eles chegaram em Canaã, que é essa região aqui, provavelmente um pouco depois de Israel chegar ali, certo? Só que eles conseguiram se instalar, conseguiram absorver ali um pouco da cultura, parece que também não havia dificuldade com relação à língua, e eles se estabeleceram nessa região bem próxima, ali, fronteira com Israel, e disputavam o mesmo espaço. E durante um bom tempo, os filisteus, eles meio que fizeram dos israelitas seus servos, seus escravos, seus súditos, ok? Então é isso que está acontecendo aqui. Eles estavam no poder, mas Deus estava mostrando que, na verdade, Deus é que estava no poder. E o que continua acontecendo aqui? Como é que eles vão resolver o problema? Trazem para Gate. Mas o que acontece? Verso 9. Mas, quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Pronto. Mais juízo. A gente já viu, no primeiro caso, que o juízo ele vem por meio dessa enfermidade, dessa doença, dessa praga, né, essa peste aqui, que ele fala dos tumores, certo? E aqui, mais uma vez, ele vai repetir essa ideia dos tumores, ou bulbos, né? Todos os estudiosos que eu li identificam essa praga com a peste bubônica. O que seria a peste bubônica? É uma peste que ela é transmitida por meio dos ratos. Foi uma peste que, por exemplo, houve um período na Europa que ela dizimou assim uma grande população ali da Europa, coisa assim absurda, ok? Então aqui, por que eles pensam assim? Nós vamos já ver aqui, vai surgir a figura dos ratos, tá? E essa peste, ela criava esses bulbos, né? Esses tumores, principalmente nas axilas, nas virilhas, e aquilo não tratado, você imagina então também a medicina da época, aquilo levava à morte. Então, chegou aqui esse juízo, né? Essa enfermidade, essa peste chegou aqui em Gate. Por isso o povo está em desespero. Eles estão vendo o povo morrer. Eles estão vendo aqui realmente que a morte está a um passo deles. Por isso eles caem em desespero, ok? E o que eles fazem? A gente viu aí no verso 9, vamos ver o verso 10. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Pronto, como é que a gente resolve o problema? Manda essa arca para outro lugar. Manda para Ecrom, a terceira cidade aqui dos filisteus que nós estamos observando, ok? Então aqui, mais uma vitória Deus trouxe sobre Gate e agora Deus vai trazer também sobre Ecrom. Vamos continuar lendo aí o verso 10. Ele diz: quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e ao nosso povo. Pronto. Desespero completo. As notícias se espalharam. A coisa já tinha chegado lá em Ecrom. Quando eles viram aquela arca entrando, o povo em desespero, com medo de morrer, começa a gritar. Imagina esse grito em toda a cidade, esse grito de desespero.
esse medo da morte, esse pavor, porque sabiam o que estava acontecendo nas cidades por onde a arca passava. É isso que está acontecendo aqui. Olha o verso 11. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, caso contrário ela matará a nós e ao nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. A mão de Deus em operação, trazendo este pavor, trazendo essa vitória, trazendo esse juízo sobre os seus inimigos. E o pedido deles é: mandem essa arca de volta. Leve essa arca de volta para o lugar dela. Livre o nosso povo, senão o nosso povo todo vai morrer. Nós seremos completamente destruídos por esse Deus. Aquilo que o exército de Israel não conseguiu fazer, Deus, sozinho, porque ele não precisa de nada nem de ninguém, estava operando aqui. Deus sozinho estava trazendo o seu juízo e a sua vitória contra os inimigos do seu povo. Um detalhe interessante também é que essa movimentação de levar a arca de uma cidade para outra, da outra para outra, da outra para mais outra, isso daqui deveria acontecer. Deveria acontecer como uma espécie de desfile de vitória, ok? Então, primeiramente, eles trouxeram a arca, colocaram lá junto com o deus Dagon. Aquilo ali, eles carregaram a arca num símbolo que derrotamos o Deus de Israel. Então, não era estranho que eles depois fizessem a arca passar pelas cidades mostrando isso. Nosso troféu aqui, olha como nós vencemos e derrotamos completamente o Deus de Israel e os próprios israelitas. Porém, Deus estava fazendo o exato oposto. Deus mesmo estava passando em vitória, fazendo uma espécie de viagem, né? E um cortejo da sua vitória contra os inimigos do seu povo aqui. Bom, o que acontece? Finalzinho do verso 11 aí e o verso 12, ele diz assim: pois havia pânico mortal em toda a cidade, a mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Essa é uma maneira de dizer quão gigantesco foi aquele clamor. Os gritos chegavam até o céu. O clamor chegava até o céu por causa do desespero, por causa da peste, por causa da praga que assolou aquele local. Ok? Que grito era esse? Gritos de dor por causa da enfermidade, gritos de terror pelo medo da morte e gritos de lamento por aqueles queridos, familiares, amigos que já haviam morrido, que já tinham tido sua vida ceifada por aquela praga. Irmãos, tudo isso já tem que nos ensinar uma coisa. Israel, quando perde a batalha lá em Ebenezer, Israel não perdeu porque havia algum tipo de deficiência no Deus de Israel. Não foi porque o Deus de Israel ele era mais fraco do que o falso Deus dos filisteus. Esse não era o problema, essa não era a questão. A deficiência estava no próprio Israel. Estava na fé de Israel, na confiança, na fidelidade de Israel ao seu Deus. Eles não quiseram ouvir ao Senhor, eles nem consultaram a Deus. Eles quiseram apenas usar Deus. Achavam que eles poderiam tratar Deus como um ídolo pagão. Pegar aquela arca como se fosse um ídolo e manipular. Eles, ao invés de se submeterem a Deus, Senhor, o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, eles se colocaram sobre Deus. Nós controlamos Deus. Nós somos deuses acima de Deus. E vamos só usar ele aqui como uma espécie de arma que nós possuímos aqui contra os nossos inimigos. Então o problema estava em Israel, que tratou Deus como se Deus fosse um ídolo. O segredo, nós já vimos isso desde o livro de Juízes. O segredo de Israel sempre foi o Deus de Israel. Nunca foi porque Israel era mais competente, porque Israel era um povo guerreiro melhor, porque Israel era mais poderoso, porque Israel era mais numeroso. Não!
Em muitas ocasiões, era exatamente o contrário. E Deus mesmo, quando vai dizer para Israel, ele vai dizer assim: vocês pensam que eu escolhi vocês porque vocês eram o melhor, o mais poderoso, o maior, vocês não eram nada. Foi porque eu quis amar vocês. Eu quis fazer um povo para mim. Nós, às vezes, somos tentados ao mesmo engano. Achamos que vamos resolver os nossos problemas com os nossos próprios recursos. Achamos que enquanto tivermos o controle das coisas nas mãos, então vai estar tudo bem. Enquanto eu tiver o dinheiro na minha conta que me traz segurança, então está tudo bem. Enquanto eu tiver saúde para trabalhar, então está tudo bem. Enquanto eu souber articular e fazer e conversar e convencer, então está tudo bem. Não. É ilusão. Nós somos como pó. Nós somos frágeis. A nossa vida é como um sopro. Estamos cercados de coisas, de situações que nem mesmo temos consciência e que podem nos afetar a qualquer momento e tirar tudo de nós. O segredo nunca está em nós. O segredo está no nosso Deus. O segredo está no Senhor. O que Israel devia ter aprendido já há muito tempo é que o segredo era a comunhão com Deus, era oração, era buscar a presença, experimentar a presença, era fidelidade, obediência. Senhor, o que tu queres? Que a tua vontade seja feita. Como o Senhor deseja, eis-me aqui, Senhor. Mas quando nós começamos a achar que nós podemos colocar os nossos planos acima dos planos de Deus, a nossa vontade acima da vontade de Deus, o nosso jeito, e Deus vai ficando de lado, e Deus vai se tornando apenas um objeto nos nossos planos. É a nossa vontade que nós queremos alcançar e Deus é só o meio para chegar lá. Aí, meus irmãos, nós começamos a trilhar o caminho da derrocada. Começamos a trilhar o caminho da destruição. Ou, se Deus for amoroso, o caminho da disciplina. É isso que Israel está colhendo aqui. E a gente chega então no capítulo 6, no versículo 1. Deixa eu só olhar aqui o meu tempo. Ok. Tudo dentro do controle até aqui. Vamos olhar aí o verso 1. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, só um detalhe, né? Quanto tempo durou essa agonia, essa mudança da arca de um lado para o outro, e esse juízo, e essas pragas se alastrando, e gente morrendo? 7 meses. 7 meses. Para você ver, né? Como o ser humano, porque nós nos incluímos nisso aqui também, nós somos duros e somos lentos. E Deus precisa de fato nos envergar. Você passa 7 meses sofrendo, 7 meses diante da morte, para que você possa então cair em si e reconhecer o que tem que ser feito. Pronto, é o que está acontecendo aqui. Olha aí os versos de 2 a 5. Porque antes disso, né? Aquilo que eu falei, qual é o processo? O primeiro você tenta relativizar. Você pensa fingir que não é Deus que está agindo, não, é outra coisa que está acontecendo aqui, né? Tenta justificar por meio de... vamos procurar uma justificativa natural. Não, é porque chegou aí uns ratos vindo não sei de onde. Mas esses ratos e essa peste só aparecem por onde a arca passa, né? Até que chega um tempo, uma hora que não dá mais. Para você encontrar desculpas para dar. Pronto, é isso que está acontecendo aqui. Então, vamos ver aí os versos de 2 a 5. Os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram, lembra, tá? Sacerdotes e adivinhos deles, né? Eles eram pagãos, então eles não seguiam Deus de Israel, eles não consultaram aqui os sacerdotes do povo de Deus, certo? Essa ideia aqui do adivinho, também, se você pesquisar um pouco sobre a cultura antiga, aparece até imagens de pinturas ou de gravuras, né? Onde havia ali uma espécie de sacerdote consultando, mexendo no estômago de um animal dilacerado para tentar, por meio daquilo ali, encontrar
os indícios do que iria acontecer e de qual deveria ser o caminho a ser trilhado. Então é esse tipo de mandinga aqui, tá? Espécie de ritual de magia que eles faziam para tentar discernir os tempos, os caminhos e o que deveria ser feito, às vezes por meio da posição dos astros e por aí vai. Pronto, eles foram consultar esse povo aí que eram os líderes espirituais deles, certo? O que o texto continua dizendo? Os filisteus, verso 2, chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Mais uma vez a figura da mão do Senhor aí operando, né? Dagon com as suas mãos cortadas e Deus operando. Mas alguns detalhes aqui interessantes. Primeiro deles eles percebem, quem está trazendo esse problema todinho para nós é o Deus de Israel. É essa arca dele aqui. Então o que a gente tem que fazer? Tem que se livrar disso, a gente tem que devolver a arca, certo? Só que como é que nós vamos fazer isso daqui? Para que Deus pare de nos afligir. Então aí a gente não sabe exatamente o que foi, os rituais que eles fizeram para chegar nessa conclusão, mas eles têm uma consciência de uma coisa: é preciso fazer reparação. Não basta simplesmente devolver, né? E de fato, talvez isso até pela proximidade com a religião de Israel, eles sabiam que de fato era necessário fazer ali a sua oferta pela culpa, oferta pelo pecado, ok? Na lei de Deus havia sido estabelecida como deveria ser e o que deveria ser essa oferta pela culpa, essa oferta pelo pecado. Mais um ponto interessante também que eu quero destacar antes de tocar nesse assunto é que o versos 17 a 18, eles vão mostrar aqui para nós um pouco sobre isso. Olha aí. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. Só até aqui por enquanto, tá? Alguns detalhes aqui para nós, tá? Essa oferta pelo pecado, essa oferta pela culpa, quando Deus ele institui lá que você tinha que trazer o animal e fazer aquela oferta lá, aquilo basicamente estava relacionado a algum tipo de profanação. Quando você profanava um espaço sagrado, por exemplo, entrava onde você não deveria ter entrado, tocava no que você não deveria ter tocado, uma coisa que era separada para Deus, ok? Então aqui há um reconhecimento dos filisteus de que eles haviam ultrapassado esse espaço sagrado quando trouxeram a arca. Eles fizeram algo que eles não deveriam ter feito, eles profanaram a arca. E por isso é que eles tinham que fazer esta reparação aqui. Uma outra coisa interessante é que a palavra usada para tumores é a mesma palavra, a mesma raiz, que tem essa ideia de cidades fortificadas. Então o que eles estão fazendo aqui, na verdade, também é reconhecendo agora que de fato Deus é soberano sobre aquele lugar. Deus de fato é Senhor e soberano sobre aquelas cidades. Eles entenderam que eles não deram a glória devida ao Deus de Israel quando capturaram e tentaram fazer dele ali uma espécie de humilhação diante do seu Deus Dagon. E agora eles estão buscando corrigir isso, do jeito deles, tentando dar essa glória devida ao Deus de Israel. Ok? E nós vimos a figura dos ratos aparecendo, né? Porque a figura dos ratos ele explica. Porque esses ratos eles estavam devastando também a terra deles. Então, por isso, fica claro,
eles mandam fazer, né, esses objetos de ouro, 5 na imagem de tumores e 5 na imagem de ratos, por causa dessa associação do que estava acontecendo ali, o tipo de praga que estava devastando estes homens. Então, nota, a praga estava atingindo a todo mundo. Eram velhos e jovens, né? Era uma praga muito democrática, ela pegava todo mundo, né? Rico, pobre, pequeno, grande, estava pegando todo mundo aqui. Outra coisa, notem que a terra também estava sendo assolada. Provavelmente aqueles ratos estavam trazendo prejuízos também nas lavouras deles. Então, aqueles que estavam morrendo, adoecendo, além de perderem a saúde, ainda estavam tendo a sua própria alimentação afetada, porque já não tinham mais nem com o que se alimentar. Não tinham mais nem comida para si. Então a situação era só se agravando cada vez mais, ficando cada vez pior. Por isso o desespero deles. Nós temos que resolver isso rápido. Ok? E aí o que acontece? Verso 6. Volta para o verso 6. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Olha do que eles se lembram. A gente viu que naquele primeiro encontro, aquela batalha lá, eles se lembraram do Egito. Eles tinham conhecimento daquilo que Deus havia operado lá no Egito. Agora eles lembram de novo. E basicamente o que eles estão dizendo aqui é o seguinte: gente, por que nós vamos endurecer o nosso coração agora? Nós vamos esperar chegar o resto das pragas? Chegou uma e já fez a desgraça que fez aqui no nosso meio, nós vamos esperar o resto igual o faraó lá no Egito deixou acontecer, endurecendo o seu coração? Aqui parece uma espécie de contra-argumento, porque é provável que não houvesse consenso. Alguns ainda estavam ali endurecidos, obstinados. Não é isso não é o Deus de Israel, não, nós temos que encontrar uma outra maneira. Mas no desespero, alguns tiveram esse momento de lucidez, de bom senso, dizer, nós vamos esperar morrer todo mundo para a gente então fazer o que deveríamos ter feito e que poderia ter nos livrado? Essa é a ideia aqui, ok? E aí o que acontece? Para acabar com a discussão, vamos fazer um último teste? Olha aí o verso de 7 a 9. Diz assim: agora então, prepare uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria, e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. Olha o que eles estão planejando aqui, certo? Primeiro, eles pegam vacas que nunca puxaram carroça. Qual é a tendência? Elas vão querer puxar essa carroça carregada ou elas vão ficar lá empacadas, né? Primeira coisa. Segunda coisa, vacas que acabaram de ter cria. Ou seja, a tendência dessas vacas é quererem estar próximo dos seus filhotes, até porque elas estão ali amamentando. O que essas vacas elas vão fazer? Elas vão querer se afastar das suas crias e puxar uma carroça que elas nunca fizeram na vida? A tendência natural, o instinto natural é não. Tudo contribui para que o plano dê errado. Tudo contribui para, no final das contas, ficar provado, entre aspas, que realmente não era o Deus de Israel que estava fazendo nada daquilo. Tinha que ter uma intervenção aqui divina muito forte para que esse plano falhasse. E o que acontece? Versos de 10 a 12. Olha aí. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores.
Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho, não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus as seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Olha o detalhe. Contra todos os instintos naturais dessas vacas, elas partem certinho, retinho lá para Bet-Semes. E esse detalhe delas irem mugindo por todo o caminho parece até uma espécie de protesto das vacas, né? É como se nós não queremos ir, mas nós temos que ir, né? E elas vão diretamente para essa região. O que acontece então? Nós já vimos Deus tendo vitória contra os falsos deuses, Deus tendo vitória contra os inimigos do seu povo, e agora nós vamos ver a terceira vitória de Deus. A vitória de Deus contra os falsos crentes. Ok? Vamos olhar aqui direitinho, certo? Verso 13. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viram a arca, alegraram-se muito. Vamos ver esse detalhe aqui. Obrigado, meu irmão. Chegou na hora certa. Irmãos, Bet-Semes era uma cidade já dentro ali da região de Israel, fronteira com os filisteus, a região dos filisteus, e era também uma pequena cidade de levitas. Parece que essa era a situação, ok? Então, quando eles veem essas vacas e eles veem o que está em cima delas, que é a arca do Senhor, o que acontece? Muita alegria nessa cidade. Mas o que eles vão fazer? Olha os versos 14 e 15. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então contornaram a madeira da carroça, cortaram, a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Até aqui. Então, parece esse homem aí chamado Josué, que não é aquele mesmo Josué do livro de Josué, que entra na terra, que ele já havia morrido, ok? Nós não sabemos quem é, não tem informações sobre ele, mas parece que o autor destacou o nome dele com algum propósito. E eu penso que o propósito era nos lembrar de alguns paralelos entre o que está acontecendo aqui e algo que tinha acontecido lá nos dias de Josué. Não vou ter tempo para desenvolver isso, mas eu penso que um paralelo com o que aconteceu na vitória sobre Jericó e a derrota sobre Ai, tá? Mas não vou poder aqui desenvolver isso, como eu falei para vocês. Mas vamos ver o que acontece, tá? Eles, ao receberem aquilo, aproveitam as vacas. Olha, já tem aqui o material para o sacrifício, né? Veio a arca e já trouxe o próprio material para a gente fazer o sacrifício. Vamos sacrificar as pobres das vacas, deixaram os filhotes lá, né? Já sacrificam ali a vaca. Tem essa rocha grande do lado da casa lá, eles botam a arca sobre essa rocha e botam também as oferendas que eles recebem, né? As ofertas lá sobre essa rocha também. E aí, verso 16 vai dizer o seguinte, daqui a pouco eu volto para explicar mais alguns detalhes aqui, tá? Mas verso 16, ele vai dizer: os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Então, eles parecem que ficaram observando para ver se o plano ia dar certo. Quando viram que chegou lá tudo direitinho, chegou em segurança, o povo de Israel tomou de conta lá, então eles, pronto, missão cumprida, vamos voltar. O Deus de Israel está entregue, não vai mais, nos afligir. Pronto. Aí o que acontece? Agora vamos lá para o verso 18, que a gente já viu o verso 17 e o verso 18 a gente já viu o começo, vamos ver só o finalzinho do verso 18. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. Então, aquela rocha ficou como um lembrete daquela ocasião. Mas eu penso que um lembrete não apenas do que havia acontecido, dessa chegada inesperada da arca. Imagina, eles tinham sido derrotados há bem pouco tempo. Toda a cidade de Siló, o santuário, tudo tinha sido destruído de Israel. E do nada, tinha passado 7 meses, do nada a arca chega na cidade deles. Sozinha, vindo puxada por 2 vacas lá numa carroça, sem ninguém, né? Imagina a surpresa desse pessoal
aí. Então, essa rocha lá, ela fica como essa lembrança, como esse memorial. Foi aqui que essas coisas aconteceram. Mas eu penso que também é um memorial de outras coisas que ainda iriam acontecer aqui. Que coisas são essas? Olha comigo aí o verso 19. Ele diz assim: o Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. Aqui na minha versão traz 70, algumas versões trazem 50.070, né? Há uma variante aqui, difícil de traduzir, mas o ponto é que foi, para aquela cidade, um grande número de pessoas que morreu. É provável que 70 esteja mais próximo da realidade, não era uma cidade muito grande, ok? Então, houve ali, para os padrões da cidade, uma grande morte. E eles entenderam quem foi que matou, quem foi que feriu, quem foi a mão que pesou ali, o Senhor. Mas a pergunta que fica para nós é, por que foi que Deus feriu esse povo aqui em Bet-Semes? O povo recebeu a arca com alegria. O povo fez sacrifício para o Senhor. Uma festa, está todo mundo feliz. E Deus vai lá e... pá. Por quê? O que foi que aconteceu? Basicamente, irmãos, a resposta é porque esse povo agiu para com Deus não como se fosse o povo de Deus, mas como se fossem filisteus agindo com Deus. O que nós temos aqui é o Israel desviado, fazendo as coisas diante de Deus, não do jeito que Deus havia determinado, mas do jeito que eles acham melhor, do jeito que lhe parece bem aos seus próprios olhos. Sabe, só alegria, só euforia, só um sentimento. Enquanto que a vida, a prática, a conduta está completamente divorciada do que Deus disse, não é suficiente. Não interessa você dizer, não, mas eu sinto Deus no meu coração, quando a sua vida, na verdade, é vivida na presença do pecado e do diabo. É o que está acontecendo aqui. Por quê? Primeiro, o que eles ofereceram de sacrifício aqui para o Senhor? O que foi? Já se esqueceram. As vacas. Mas o que a lei de Deus mandava? A lei de Deus mandava, Levítico 1:3, dizia o seguinte: se o sacrifício for de gado, oferecerá um macho. Eles ofereceram 2 fêmeas. Ok? Não fizeram do jeito que Deus havia determinado. Segunda coisa, agiram sem reverência e com desobediência diante da arca. Como é que era para eles agirem? O que eles fizeram? Botaram a arca em cima da rocha. Expuseram a arca ali para todo mundo ver, né? Mas o que a lei de Deus determinava? Lá em Números capítulo 4, verso 5, diz que a arca deveria ser coberta. E eles fizeram foi expor. Olha a nossa chance de olhar para a arca. O que mais que eles fizeram? Olharam dentro da arca. Tinha lá alguns objetos dentro da arca, né? As tábuas da lei, o maná, a vara de Arão que florescera. Estava lá. O que eles fizeram? Olharam. Mas o mesmo texto de Números capítulo 4, versos 19 a 20, dá ordens específicas, dizendo que até os coatitas, quem eram os coatitas? Eram os responsáveis por carregar a arca. Até os coatitas não podiam olhar para dentro da arca, porque senão eles morreriam. O que esse povo fez? Tudo ao contrário. Fizeram tudo errado. Por quê? Porque eles não estavam preocupados em fazer as coisas do jeito de Deus. Eles continuavam tratando Deus como ídolo, que eles é que davam as ordens, eles é que manipulavam. Eles faziam do jeito deles. Então, por isso, Deus os feriu. E a palavra que é usada para dizer que Deus os feriu, no verso 19, é a mesma palavra que aparece no capítulo 6, verso 5, para falar que Deus tinha afligido os filisteus. Deus está tratando esse povo igual os filisteus. Por que isso? Os levitas se comportaram como filisteus, como descrentes. Por isso Deus os está tratando como filisteus, como descrentes. Quando os filisteus consultam seus adivinhos e inventam da cabeça deles como é que eles têm que agir com as coisas de Deus, Deus vai lá e os pune. Quando Israel faz exatamente a mesma coisa,
inventa da sua própria cabeça como tem que agir com as coisas de Deus, Deus vai lá e os pune. O que eles fazem? O que deveria ser feito diante dessa situação? O caminho sempre é um só, irmãos. O que nós fazemos diante do pecado? O que nós fazemos quando estamos debaixo da mão disciplinadora de Deus? Arrependimento, confissão de pecado, clamor diante do Senhor. Esse é o caminho. Nos colocamos diante dele e confessamos: Senhor, pecamos contra ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos levanta do nosso pecado, nos limpa, nos purifica, nos lava com hisopo e ficaremos mais alvos que a neve, a confissão de pecado de Davi. Mas o que eles vão fazer? Olha aí os versos 20 e 21. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e levem-na para vocês. Olha só o que está acontecendo aqui. O sinal do trono de Deus no meio do seu povo. O sinal da presença de Deus no meio do seu povo. Agora, é um símbolo pesado demais. Deus é santo demais, nós pecadores demais. E como é que a gente resolve esse problema? Manda ele para longe de nós. Eles fazem exatamente a mesma coisa que os filisteus fizeram. Deus está aqui trazendo uma vitória contra quem? Contra falsos crentes, que se dizem povo de Deus, que se dizem israelitas descendentes de Abraão, mas que continuam agindo como os inimigos do povo de Deus, como filisteus, como descrentes. Se você quer continuar no seu pecado, quer continuar vivendo como os ímpios vivem, como aqueles que não conhecem a Deus vivem, fazendo exatamente as coisas que Deus detesta, que Deus reprova, como você espera ser tratado? Você espera ser tratado como um filho amado do Senhor? Saiba de uma coisa. Há dois caminhos. Na verdade, há três caminhos. Deus pode trazer um juízo imediato. 2, Deus pode trazer disciplina. E isso é motivo de alegria. Porque a disciplina é sinal que Deus ainda está nos tratando como filhos e Ele quer nos trazer para o caminho de volta. Agora o autor de Hebreus vai dizer, se você está no pecado e você está sem disciplina, aí é que você devia se desesperar. Porque significa que Deus está te entregando a si mesmo. E Deus não te está tratando como filho, mas como um bastardo. Ele está deixando você continuar caminhando na direção da destruição, para onde o teu pecado te arrasta. O que acontece aqui então, irmãos? Eles reconhecem, Dagon não pode ficar diante de Deus, os filisteus não conseguiram ficar diante de Deus, mas o Israel incrédulo também não pode ficar diante de Deus. Então vamos mandar esse Deus para longe de nós. E aí a gente chega no capítulo 7, versos 1 e 2. Diz assim: os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Interessante. Deus ele não volta para Siló. Por quê? Estava tudo destruído em Siló. O texto não diz para nós, mas na última mensagem nós vimos, né, os textos de Jeremias, do Salmo também, Salmo 78, se não me falha a memória, de Asaf, mostrando o que tinha acontecido com a cidade de Siló. Então não havia mais um templo para onde Deus voltar. E ele vai ficar aqui esses 20 anos. E depois a arca vai sair daqui em direção apenas lá para Jerusalém. Ok? Mas não é assunto para hoje, à noite. Ainda vai chegar o momento que nós poderemos falar mais sobre isso. Mas enfim, a arca, ela repousa, e ela vai ficar aqui em Quiriate-Jearim. Eleazar, nós não sabemos quem é esse Eleazar especificamente, mas nós vemos que esse nome é um nome muito comum nas linhagens sacerdotais. Então é possível que ele fosse um sacerdote do Senhor, por isso podia ficar ali com a arca, tá? E esta cidade também era uma das cidades gebionitas. O que isso significa para nós, tá?
Também não vou ter muito tempo para falar aqui dos gibeonitas, mas eles vão aparecer lá em Josué capítulo 9, e eles vão ser um povo que vão enganar Josué. Quando Josué entra na terra e ele começa a ter as suas vitórias, ele derrota primeiramente ali a cidade de Jericó, depois ele derrota com muita dificuldade por conta do pecado do povo, pecado de Acã, ele vai lá e derrota a cidade de Ai. Esse povo de Gibeão e esse povo aqui de Kiriat Jearim, que era a mesma região, eles ficam com medo. Eles sabem do que Deus tinha feito no Egito, sabem o que Deus estava fazendo agora nos seus inimigos. Eles sabiam do que Deus havia ordenado para Moisés, de que o povo de Israel, ao entrar na terra, não deveria fazer aliança com os povos daquela terra. Então eles ficam com medo e eles tramam um plano. Qual é o plano? Vamos nos disfarçar de um povo de um lugar bem longe, que nós não somos daqui dessa terra. Aí eles botam roupa velha, sandália surrada, e aí eles vão caminhando lá, chegam lá para conversar com Josué. Dizem, nós somos um povo da cidade muito longe daqui. Viemos caminhando. Quando a gente saiu de lá, o pão estava quente. Olha aqui o pão seco agora. Tanto de tempo que nós... Façam aliança com a gente. Aí o Josué acaba fazendo uma aliança com eles. Quando Josué descobre que, na verdade, eles não eram, ele já tinha feito uma aliança, eles não poderiam quebrar a aliança que ele tinha feito. Então, ele coloca lá uma maldição sobre eles pela mentira deles, né? E aí a ideia seria que agora eles seriam servos, escravos de Israel, especialmente servindo na casa do Senhor. Eles carregariam água e carregariam madeira para o sacrifício, para tudo que era realizado ali na casa do Senhor. Então esses aqui eram os gibeonitas. Por que isso é importante para nós? Porque basicamente essa cidade, ela era uma cidade dentro do território de Israel, mas a maioria deles não eram israelitas, eram gentios, ok? E a arca, ela vai ficar ali, no meio dos gentios. Por 20 anos ela vai ficar ali no meio dos gentios. E quando ela for transportada para Jerusalém, ela vai parar na casa de quem? Um gentio também. Alguém que não era israelita. O que isso tudo está nos ensinando, irmãos? Deus traz juízo sobre o seu povo quando esse povo se comporta como se fossem gentios pagãos filisteus. Mas Deus trata com bondade aqueles que, não sendo do seu povo, o honram, o glorificam. A bondade do Senhor, ela se estendeu até nós. Nós não éramos seu povo. Mas pela graça, pelo sacrifício de Cristo no nosso lugar, pela operação poderosa do Espírito, nós fomos aproximados. E não sendo do povo de Deus, nos tornamos o seu povo. O corpo de Cristo, a noiva do Senhor. Essa é a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do nosso Deus. E que já era um indício daquilo que Ele faria em nosso favor. Mas o que a gente aprende com tudo isso que nós acabamos de ver aqui? Rapidamente. Primeiramente, nós vimos a vitória de Deus sobre os ídolos. Ídolos não são nada. Na Bíblia inteira, os ídolos são apresentados como uma corrupção do coração humano, uma falsificação do coração humano, uma invenção do coração humano. E muitas vezes, por trás desses ídolos, existe sim a operação de demônios, mas eles não são Deus. Eles não podem ocupar o lugar de Deus. Eles não podem concorrer com Deus. A fabricação dos ídolos, essa fabricação do coração humano, sempre tentando colocar algo no lugar de Deus. E Deus um dia destruirá todos os ídolos, assim como Ele destruiu Dagon. Ele destruirá todos os ídolos. Ah, pastor, graças a Deus eu não tenho ídolos na minha casa. Eis a má notícia. Ezequiel vai dizer que os homens, eles levantaram ídolos nos seus corações. E muitas vezes você pode não ter um ídolo de madeira, um ídolo de pedra, um ídolo de alguma coisa, mas você tem algo que tem tomado o lugar de Deus no seu coração. Algo pelo que você vive, algo que você valoriza mais do que o Senhor, algo pelo que você troca o Senhor por este algo. Haverá o dia em que Deus vai destruir todos os ídolos. Mas se você continuar agarrado a esse ídolo até o final, cuidado, porque o juízo de Deus vai pegar em você também. Nós não podemos. Deus não divide a sua glória com ninguém. E nós não podemos colocar nada nem ninguém no lugar de Deus. Será que você tem colocado alguma coisa? Que tem te impedido de andar com o Senhor, de ter tempo com o Senhor, de servir ao Senhor, de estar com o povo do Senhor? O que você tem valorizado mais do que o teu compromisso com Deus? É isso. Esse é o ídolo que Deus quer destruir.
Esse é o ídolo que Deus quer que você abandone. Deus também tem um compromisso em trazer juízo contra os perseguidores do seu povo. Aqui, ele trouxe, ele mesmo, sozinho, o seu juízo contra os filisteus, perseguidores do seu povo. Houve um dia em que um desses perseguidores estava no caminho, uma estrada que ia para uma cidade chamada Damasco. E naquele dia ele teve um encontro com Jesus. E Jesus disse para ele: Saulo, por que você me persegue? E Saulo poderia ter respondido: mas eu não estou perseguindo o Senhor Jesus. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Eu estou perseguindo esse povo cristão. Mas para Jesus, perseguir o povo dele é perseguir a ele. Perseguir o povo dele é perseguir o corpo dele. Por isso, ele não deixará impune. A graça de Deus ela é tão grande que ela pode transformar perseguidores em filhos amados. Mas aqueles que continuarem como perseguidores do povo de Deus, um dia terão de prestar contas diante desse Deus. E não haverá mais tempo para arrependimento. Uma outra coisa, nós vimos aqui, Deus também trazendo juízo contra falsos crentes. Aqueles que se dizem povo de Deus, mas que agem como se Deus não tivesse lugar nenhum nas suas vidas. Falsos crentes. Eles se portam iguais aos ímpios. Pronto, eles não serão poupados. Não se engane, não se engane. Você acha que é suficiente vir de vez em quando na igreja, vir no domingo, ou dar uma oferta, dar o dízimo, ou alguma coisa assim, ou ouvir música gospel no seu carro, na sua casa? Isso é suficiente. E que isso é que te livrará do dia do juízo. E que no mais, você pode continuar vivendo como ímpio. E que aquilo não trará consequência nenhuma para a sua vida. Não se engane. Aqui nós tínhamos um povo que estava lá, fazendo sacrifício, fazendo festa, fazendo isso, aquilo, outro, recebendo a arca com alegria. E o que aconteceu com eles? Foram julgados. Foram condenados. Porque Deus, Ele não está interessado na tua religiosidade, em cumprir meros rituais religiosos. Deus está interessado na tua vida, num compromisso real com Ele. Então, ou você entrega a vida completamente a Ele, e é totalmente dele, ou você não tem parte nenhuma com Ele. Jesus disse que naquele último dia vai chegar gente diante dele e dizer assim: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz milagres. E ele vai dizer: eu nunca te conheci. Porque você nunca teve comunhão verdadeira comigo. A sua vida não era minha. Meus irmãos, Deus está mostrando que Ele é perigoso. Para quem? Para a falsa religião, para os ímpios e para os falsos crentes também. Para o povo de Deus, Ele é Pai amado. Mas para aquele que é povo só da boca para fora, é o juiz severo, com quem eles se encontrarão no último dia. O que permanecia esse povo aqui? O que impedia esse povo aqui de permanecer diante de Deus? Vocês perceberam que eles não conseguiam ficar na presença de Deus, eles tinham que mandar Deus embora. O que impedia? O pecado, a rebelião, viver de um jeito contrário à vontade do Senhor, sem prazer no Senhor verdadeiro, mas dividindo o coração que deveria ser totalmente do Senhor com os pecados desse mundo. É isso que os impedia. Eles não estavam dispostos a andar totalmente com Deus e deixar tudo mais para trás. E a pergunta para você é: o que te impede hoje de andar com o Senhor? O que te impede hoje de andar realmente com a vida totalmente nas mãos dEle? O que te impede? Imagine a seguinte conversa. Deus chega para você e diz: você me ama? Que resposta você daria para Deus? Você me ama? Você poderia dizer: é claro que eu te amo. Essa provavelmente é a resposta que o povo de Bet-Semes teria dado para Deus. Claro que nós amamos, estamos alegres porque o Senhor voltou. Mas e se Deus continuasse e Ele dissesse: pois deixa o teu pecado e vem andar comigo.
Deixe o pecado para trás e vem andar comigo na nova vida que eu tenho para você. O que é que você responderia? Talvez você pudesse responder: eu não posso, Senhor. Hoje não. Talvez outro dia. Talvez mais tarde. E o Senhor poderia perguntar: por que não hoje? Por que não hoje? O que te impede? Por que não hoje? E talvez você respondesse: porque há algumas coisas, Senhor, há alguns pecados que eu gosto demais. Eles são muito valiosos para mim. Eu não estou pronto para abrir mão deles. A isso, meus queridos, Deus poderia dizer: sabe, eu dei para você o que de mais valioso eu tinha. Eu entreguei por você o meu filho amado. O meu filho que nunca cometeu um só pecado. O meu filho em quem está todo o meu prazer, com quem eu sempre desfrutei de comunhão e amor perfeito e alegria plena. Desde toda a eternidade eu entreguei naquela cruz. Para naquela cruz eu colocar os pecados sobre ele e puni-lo no lugar de pecadores. Eu tratei o meu filho como o teu pecado merecia ser tratado. Eu coloquei sobre ele o inferno da minha ira, quando isso deveria cair sobre você por toda a eternidade. Vem andar comigo. Prove do meu amor, revelado no meu filho, morrendo naquela cruz, para dar vida nova a todo aquele que se arrepender do seu pecado e vir até ele. O que você dirá para o Senhor? O que você diria diante disso? Será que você diria: Senhor, ainda não é suficiente. Eu ainda amo mais o meu pecado do que o teu filho. Vocês entendem por que estes homens recebem juízo? Porque diante da expressão tão grandiosa do amor de Deus, um Deus que se joga na humilhação, no exílio, para trazer libertação ao seu povo, ele ainda continua sendo rejeitado. Ainda não há um compromisso total, real, verdadeiro com ele. Que esse não seja o nosso coração, meus irmãos. Que hoje você possa enxergar Cristo como a pérola de grande valor, o tesouro escondido, por quem você pode deixar tudo, vender tudo, entregar tudo, porque ele vale muito mais. Porque o que ele fez naquela cruz por mim, sem eu merecer, sabendo quem eu sou, e o que eu escondo dos outros, e o que ninguém mais vê, mas ele vê. E ainda assim ele me amou e foi lá, entregou por mim. Como ele não pode receber tudo, tudo, tudo em troca. Vamos orar nesse momento.